o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega seu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega seu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Diga com todo o meu coração. Todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim. Diga mais uma vez, com todo o meu coração. Todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Mais uma vez, com todo o meu coração. Todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega seu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Te adoramos, nosso Senhor, nosso Rei Jesus, nosso amado Rei Jesus. Colocamos diante de Ti a nossa vida, Senhor. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei.
somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Olá, queridos irmãos. Espero que vocês estejam bem, desfrutando do cuidado do nosso Deus. Nesse tempo, nós temos usado o livro Comunidade Verdadeira, de Jerry Bridges, esse livro aqui, e como a gente tem utilizado ele como base para os nossos estudos. Hoje, coube a mim o privilégio, então, de compartilhar com vocês o estudo do capítulo 6 do livro, que tem como título Cooperação no Evangelho. Ao pensarmos no Evangelho, lembramos, obviamente, do nosso Senhor Jesus, lembramos também do plano gracioso de Deus, e é bem possível que, logo após isso, associemos também ao apóstolo Paulo, que, dependente da graça do Senhor, levou as boas novas de Jesus a muitos em seu tempo. Em uma de suas viagens missionárias, Paulo ele congregou com a comunidade de cristãos que haviam em Filipos, e anos mais tarde, já preso em Roma, ele envia a esses irmãos em Filipos a carta que conhecemos hoje como Filipenses. Logo no início dessa carta, ele agradece a dádiva de contar com esses irmãos como seus cooperadores. Nós vamos ver então o texto de Filipenses, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Por favor, me acompanhe nessa leitura. Diz assim: Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo aqui, ele, com esse texto, ele nos mostra que o relacionamento que ele tinha com os filipenses era de amor e cuidado, e nos chama também a atenção que, embora muitos desses irmãos jamais tivessem saído da cidade de Filipos, Paulo os considerava seus cooperadores na propagação do Evangelho. E é interessante que o termo que ele usa aqui para cooperação é o mesmo que também nós vimos no capítulo 1 desse livro, há algumas semanas atrás, né, quando nós estávamos estudando, naquela ocasião com o pastor Denis, é o mesmo termo, o termo grego koinonia, que também ele pode ser traduzido por parceria, que é o caso nesse contexto aqui do texto que nós acabamos de ler. Ao falarmos em koinonia, naturalmente nós associamos a comunhão e cuidado uns dos outros dentro do corpo de Cristo. Muito natural, porque esse termo também tem essa tradução, mas me parece que Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está, por intermédio da sua alegria manifesta pela parceria dos irmãos de Filipos, nos indicando que, além de desfrutarmos da edificação e cuidado uns com os outros, também devemos igualmente estarmos juntos. Também é importante que nós estejamos juntos no propósito da propagação do Evangelho, em cooperação ou parceria com aqueles que foram comissionados por Deus a pregarem em lugares onde nós não temos acesso, por exemplo. Talvez você se pergunte como eles
participaram do projeto missionário de Paulo, se nem sequer saíram de sua casa para acompanhá-lo em suas missões, por exemplo? Por que havia tanta alegria com a cooperação que ele havia recebido, né, dos irmãos de Filipos? Nós podemos encontrar as respostas para essas perguntas no capítulo 4 dessa mesma carta. Eu vou te convidar a ler comigo, por favor, o texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo de 10 a 15. Diz assim o texto: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, em seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ao receber a ajuda dos filipenses, Paulo ele se alegra grandemente no Senhor. O versículo 10 nos fala sobre isso, né? Mesmo assim, ele explica que o seu contentamento vem não das coisas que ele tem, né, que ele tinha naquela vida, né, na sua vida, mas em sua relação com o Senhor. Nos ensina ainda que o contentamento na vida, ela é uma atitude a ser aprendida, né? O versículo 11 fala sobre isso. Nós não nascemos com a capacidade de ter contentamento, mas nós aprendemos, e isso por vezes envolve vivermos dificuldades, assim como aconteceu com Paulo, para aprendermos a suportar todas as coisas e a vivermos contentes na dependência daquele que nos fortalece. E no versículo 15, ainda que ele não precisasse de nenhuma doação em si para ficar contente, ainda assim o apóstolo Paulo ele se alegrou que eles participaram da aflição dele. Eles que já tinham ajudado a Paulo desde o início, né, quando ele saiu de Filipe para Tessalônica, Paulo estava alegre então por isso, né? Ele está enfatizando então nesse versículo, né, nesse último versículo, que a igreja de Filipenses ela foi a única a cooperar, a participar com ele. Paulo então reconhece esses irmãos da igreja de Filipos como cooperadores na propagação do evangelho, por meio da contribuição que eles fizeram. E é interessante que ele não só deu graças a Deus pela parceria deles, mas também assegurou o retorno do investimento que eles faziam. Nós também podemos ver isso no versículo 17 desse mesmo capítulo, que diz: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Nesse texto, meus irmãos, Paulo lhes diz que, assim como ele seria recompensado, né, por Deus pelo seu ministério, ele confiava também que os filipenses que haviam investido, né,
no seu ministério de levar as boas novas, que eles também participariam dessas recompensas, né? Das recompensas desse ministério como parceiros de Paulo ali, como seus parceiros, né? Muito interessante isso, né? Nós temos o privilégio de participar de ações missionárias e com isso nós somos também participantes das recompensas dessas missões como parceiros, né? Que somos ali ao participar desses projetos. Em nossa igreja nós temos diversas oportunidades de participar como cooperadores na divulgação do Evangelho. A maioria dessas oportunidades elas são para participar em projetos, em reuniões difíceis, né? E embora não sejamos chamados para ir a esses locais, podemos nos envolver cooperando financeiramente com quem foi ou ainda orando por essas pessoas que estão lá ou que estão a caminho, né? E nesse sentido, o autor nos traz uma perspectiva importante. Quase sempre consideramos essas oportunidades de cooperar com a propagação do Evangelho como uma oportunidade. E, de fato, ela é uma oportunidade, mas o autor vai nos lembrar que ela é também uma responsabilidade, né? Para todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, ele nos comissionou, né, a ir por todo mundo e a pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não é, meus irmãos, só uma sugestão ou um pedido que o Senhor nos fez, mas é sim uma determinação, um comissionamento, repetido inclusive nos 4 evangelhos. Individualmente, nós temos responsabilidade no cumprimento dessa ordem, de acordo com as oportunidades que Deus nos dá. No entanto, quando essas oportunidades aparecem, nós devemos nos empenhar em participar da maneira mais ampla possível, né? Dessa forma, contribuir para as causas missionárias não é uma simples opção para nós cristãos, mas sim uma responsabilidade. O autor ele vai nos lembrar que Cristo nos ordena a ir a todo mundo e a única maneira pela qual a maioria de nós pode fazer isso é cooperando por meio de apoio financeiro e oração com o ministério daqueles que vão fisicamente, por exemplo, né? Falando um pouco sobre cooperar e ofertar, nós também devemos cooperar com a causa do Evangelho pela oração regular por aqueles que levam também o Evangelho. Olhando novamente para os crentes de Filipenses, nós vimos que eles não só contribuíam com recursos materiais, mas eles também oravam por Paulo, né? E da mesma forma que Paulo ele tinha expectativas dos resultados das contribuições que eles faziam, ele também esperava no Senhor pelo resultado das orações que eles faziam também. Nós conseguimos ver isso no texto de Filipenses, no capítulo 1, versículo 19. Por favor, veja comigo também esse texto. Diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O texto, então, ele nos mostra que Paulo confiava nas orações que os irmãos em Filipos faziam por ele, né? Em suas cartas, Paulo quase sempre
pedia oração pelo seu ministério ou também reconhecia que os seus leitores, eles oravam por ele, né? Dando aqui uma clara indicação de que, para ele, as orações elas eram mais importantes do que presentes, por exemplo, né? E nesse sentido, o autor nos faz uma proposição bem interessante. É muito possível que cristãos que contribuem regularmente com ministérios missionários, eles mantenham fidelidade em dar recursos e não sejam tão fiéis assim com as orações regulares por aqueles que estão no campo, por exemplo, né? A oração pelos missionários, assim como pelos pastores também, em plantação de igrejas, por exemplo, né? Elas devem ser o centro dos nossos esforços para compartilhar as boas novas, né? Então, não é só contribuir, mas, sobretudo, orar também é extremamente importante. Para sermos cooperadores do Evangelho, devemos então nos comprometer em orar pelos missionários, né, de maneira constante e também de forma significativa, né, não apenas de uma maneira genérica, mas de forma significativa, né. Meus irmãos, nós somos comissionados a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Dessa forma, nós temos o privilégio e a responsabilidade de participar de projetos missionários, né? Contribuindo com recursos e também com oração, cooperando assim na propagação do Evangelho. Que sejamos fiéis a esse comissionamento e que Deus nos abençoe e também até uma próxima oportunidade.